Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. O programa O Espírito da Letra começa agora com mais um capítulo do livro Nosso Lar. Esta é a finalidade do programa, analisar a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. E ele é muito rico, com a leitura atenta. Nós vamos retirando estes ensinamentos que às vezes a pressa não nos permite. E você, já arrumou seu cantinho de leitura? Já foi procurar o seu livro Nosso Lar? Assistiu o filme, viu todas as coisas lindas que estão ali? Então, aproveite. O estudo está sendo graduado, capítulo por capítulo. Nosso encontro tem permitido que nós aprendamos em cada um deles aquilo que, de verdade, nós poderemos extrair ao máximo, apertando, tirando o suco de cada palavra, de cada frase. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 33. Você vai ver curiosas observações. André Luiz tinha ido com a Narcisa ver aquela região onde a vampira... Lembra da vampira? O sucesso de todos os nossos capítulos. O povo adora coisa de vampiro, crepúsculo, lua nova, essas coisas que agora parece que está na moda, não é? André Luiz tem um capítulo falando sobre o vampiro que foi o mais, até agora na nossa contagem, o mais requisitado. Mas André, então, ao ir até os campos de cultura, viu aquela grande cancela, aquele local que impedia o acesso fácil de qualquer pessoa de fora. Agora, eles voltaram para o interior, mas André Luiz estava trabalhando e pouco antes da meia-noite, Narcisa permitiu que ele fosse ao grande portão das câmaras. Por quê? Porque os samaritanos, lembram-se, os samaritanos tinham ido buscar pessoas, almas no umbral, espíritos que estavam perdidos, eles estavam voltando. Tinham mandado uma comunicação horas antes, informando quantos estariam trazendo. Eles estariam chegando, deveriam estar nas vizinhanças. E então André foi autorizado por Narcisa a ir até aquela região. Ai, com que emoção, diz André, eu voltei ao caminho cercado de árvores frondosas, árvores acolhedoras, olhando para os lados, não é? Ele identificava aqui troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Vetusto? O que é vetusto? Vetusto, olha o dicionário, vetusto é antigo, velho. Esta realidade, então, nos ajudará a entender algumas palavras, enriquecendo o nosso vocabulário, não é? Além de folhas caprichosas, que lembravam a acácia e o pinheiro, outras árvores. Aquele ar embalsamado. Ai, embalsamado é coisa de botar, é coisa no defunto. As múmias do Egito estavam embalsamadas. Será que é isso que o André está querendo dizer? Não, ele não está falando aqui sobre as múmias, Ramsés II, o Tutankhamon, não. Embalsamado aqui quer dizer envolto, perfumado. É outro significado da palavra. Aquele ar perfumado ali daquele ambiente parecia uma bênção. Nas câmaras, apesar de terem janelas amplas, aquele lugar onde as entidades estavam sendo atendidas e onde o André estava trabalhando, ali, apesar do arejado, ele não experimentava essa impressão de bem-estar. E assim caminhava silencioso sob as árvores, ventos frescos agitavam estas folhagens, envolvendo em situações de repouso. E ali, na solidão, o que faz o André Luiz? Começa a pensar, está sozinho, né? Pensar, a saudade de casa, as velhas, as crianças, como será que estão? Ninguém me dá notícia deles, mesmo a minha mãe, não é? Minha mãe falou para que eu não estivesse assim tão preocupado. Onde estaria? Na terra? Aquela paisagem de sonho? Será que era na terra? Ou era ali na colônia espiritual? E todos esses pensamentos faziam André meditar por que razão estavam ali prestando tantos esclarecimentos sobre as variadas questões da vida, mas omitiam qualquer notícia da sua casa. Relembra ele os conselhos da mãezinha, aconselhando o silêncio, abstendo de qualquer informação direta. Era necessário, pelo que tudo indicava, que eu esquecesse os problemas carnais, para que me renovasse por dentro. E apesar disso, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva daqueles que eu amava. Desejava rever a esposa querida, receber de novo o beijo dos filhinhos.
Por que decisões do destino nós estávamos separados? Como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Essas ideias estavam, envolvendo André Luiz, estavam fazendo ele ficar assim, ansioso, queria uma resposta. Ele não era um náufrago abandonado. Se a minha experiência podia classificar-se como um náufrago, obviamente, eu não devia ao desastre a não ser a mim próprio. Lá está André Luiz falando sobre essa questão. Eu mesmo me fizera assim responsável pelo meu naufrágio. Agora que eu estava observando em nosso lar novas oportunidades, novas vibrações de trabalho intenso e construtivo, eu me admirava de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras. Frioleiras. O que será que é frioleira? Esse capítulo está matando a gente, André. Que coisa mais difícil. Frioleiras são as tolices, as coisas vãs. Frioleiras de toda sorte, coisas que André Luiz na terra se deixara levar. Em verdade, eu muito amara a minha companheira de lutas e, sem dúvida, dava aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, se eu examinasse desapaixonadamente minha situação de esposo e de pai, diz o André, reconhecia que nada criara de sólido, de consistente, de útil no espírito dos meus familiares. Muito tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de ter o que comer e o que beber. Tais pensamentos instalavam-se no meu cérebro com uma veemência, com uma insistência irritante. E o que aconteceu com minha esposa e com os filhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Ai, quantos pensamentos, quantas coisas vinham na cabeça. A gente fica sozinho, fica pensando, Um monte de coisa. O André Luiz nem imagina o que vai acontecer com ele daqui a pouquinho. E você também, se quiser ver, e eu acho que você devia ver, você não sai daí, volte no próximo bloco, que você vai ver como o André Luiz se surpreende com outras coisas. Muito interessantes. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, hoje o capítulo 33. Curiosas observações, não é? André Luiz está então naquele campo de cultura, na cancela, olhando, pensando na vida, coçando os piolhos, pensando, meu Deus do céu, onde está minha mulher, meus filhos, como eu não me preparei, como eu não os preparei para a vida espiritual, como que eu posso ficar esperando notícia? Então, embalado pelaquela noite, ele olhava assim pelos campos de cultura e ficava pensando, tudo luar e serenidade, um céu sublime e beleza silenciosa. Aquela coisa, de extasiar na contemplação do quadro. Ele ficou alguns minutos entre a admiração e a prece. Mas depois, passou um pouquinho, ele começou a ver assim, ao longe, dois vultos enormes. Pareciam dois homens, de uma substância indefinível, luminosa. E então o que aconteceu? Ai, meu Deus! Dois fantasmas! Ai, ele sentiu um rupio, e o cabelo ficou eriçado, os pelos do corpo ficaram tudo em pé, e ele, meu Deus do céu, olha só, o que é aquilo? Ele via que dos braços pendiam alguns fios, e da cabeça, longo fio de singular proporção saía. Tive a impressão, diz André Luiz, de estar diante de dois autênticos fantasmas. Não suportei, falou André Luiz correndo. Ai, eu vou procurar a dona Narcisa. E saiu, meia volta e correu lá para dentro das câmaras de retificação. Chegou lá, a dona Narcisa. Ai, fala André, calma. Ai, dona Narcisa, eu quase remorri. Como André quase remorreu? Eu que estou inventando, tá? O André não contou desse jeito, ele contou mais diferentinho. Mas é mais ou menos isso. Eu vi dois fantasmas lá, dona Narcisa.
dois caras grandes, dois caras cheios de fio. Meu Deus do céu, o que é isso? Desesperado. A dona Narcisa, vendo o desespero do André Luiz, branco, pálido, suando frio, falou para ele: ora, meu amigo, com muito bom humor e contendo o riso, como você não reconheceu aquelas personagens? André Luiz ficou com aquela cara de tacho assim, né? Puxa, mas a senhora conhece eles? Não é fantasma? Não, André, não. Eu também, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em relação aos outros templos. Acompanhe o texto agora, a explicação que Narcisa vai dar a respeito daquelas duas criaturas. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem encarnados em missão redentora e que podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo e transitarem livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que você pôde observar são singularidades que os diferenciam de nós. Não tenha medo, não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens onde estamos são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de na Terra serem criaturas humildes ou obscuras que ninguém sabe identificar a sua capacidade. E então, me encorajando, falou: André, vamos até lá, vamos lá? Se for com a senhora eu vou. E o André todo corajoso, não é? Com medo do fantasma, aí se encheu de coragem e foi com a dona Narcisa até a região onde estava a cancela. Temos ainda 40 minutos depois da meia-noite, André. Os samaritanos não podem demorar. E então, satisfeito com a presença da dona Narcisa, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava. O que tem essa lombriga aí no meio da história? Lombrigava. Quem que é essa lombriga? Aquele verme que fica no intestino. Não é lombrigava, é lobrigava. Isso é uma expressão que quer dizer entrevia, avistava. Ainda a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira olhou para eles, fez um gesto expressivo de reverência e disse: eles estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que nós não podemos agora conhecer. Ali, diz André, estivemos longos minutos parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou lá longe, assim, olha lá, André, indicou um ponto escuro, um ponto que vinha no horizonte com a luz da lua, que era possível se identificar. E observou: André, lá vem eles. Olha lá, a caravana. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a branda claridade do céu. De repente, olha a surpresa do André Luiz de novo. Primeiro foram os fantasmas, que ele quase remorreu de susto. Agora, o que acontece? Ele começa a ouvir latidos. Ué, mas aqui na cidade, nosso lar, tem latido de cachorro? O que será que é isso? O ladrar dos cães se fez ouvir a grande distância. O que é isso, dona Narcisa? Cachorro? Eu tô equivocado? Ou estou ouvindo mal? Não. Você está ouvindo bem. São os cães, disse Narcisa, sem nenhuma surpresa. Eles são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, André, onde não estacionam, não ficam somente homens desencarnados, mas também ali no umbral ficam verdadeiros monstros que agora não nos compete descrever. E então a enfermeira, em voz ativa, chamou os servidores distantes, enviando um deles ao interior, lá do prédio, transmitindo avisos. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai poder acompanhar
essas explicações de como eram estas composições, como era essa caravana, porque se você já ficou surpreso com o cachorro que estava latindo, com o barulho dos cães, você vai ficar mais surpreso ainda com o que o André Luiz vai descobrir no que diz respeito à estrutura desta caravana dos samaritanos, tá bem? Fique conosco, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos voltando com o estudo do livro Nosso Lar, no programa O Espírito da Letra. O capítulo é o capítulo 33º. Nós estamos tratando da chegada da caravana que veio com os samaritanos da região umbralina. Nas curiosas observações que André Luiz está fazendo, nós já vimos que ele descobriu 2 fantasmas. E você vai ver que vai ter um monte de gente que vai procurar esse capítulo no Espírito da Letra só porque vai ter essa história de fantasma. Você já viu que agora tinha cachorro. Cachorro também. André Luiz está ouvindo latido de cães. E Narciso explica para ele, isso é normal. Agora vai ter continuidade a avalanche de informações que André Luiz nem imaginava. Então, acompanhe o texto. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarzinho. 6 grandes carros em formato de diligência. Diligência é aquele veículo que no Velho Oeste você deve se recordar, aqueles filmes em que aquelas duplas de cavalos estavam amarradas a parecia uma caixa de sapato com 4 rodas, lembra? Uma caixona assim, e as pessoas iam dentro, uma espécie de carruagem rural. Tinham os que tomavam conta dos cavalos, sentados da frente, e os índios sempre assaltavam essas carruagens, os ladrões. Então, aquilo eles chamavam de diligências. Então, o veículo que vinha vindo, pareciam com essas diligências. Eles vinham precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos. Bulhentos aqui não é cão cheio de bolha, não é bolhento. Bulhento é barulhento, fazendo muito latido, muita algazarra. E eram tirados estes carros. Mas vai tirar o quê? Os caras estão lá dentro, tem que chegar primeiro, como é que vai tirar? Não, tirados aqui é a expressão que quer dizer puxados. Eles eram puxados por animais que mesmo de longe pareciam a André Luiz muito com os muares terrestres. E muar é aquele animal que na terra é descendente da mula, ou do cruzamento, não é? De dois seres lá, o cavalo com o burro, a mula, a égua com o burro, não é? Dá a mula. Então essa mula, que para nós é um animal muito forte, muito resistente, era muito parecida com os muares que estavam puxando as diligências. Agora, diz André, a nota mais interessante era os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. E então, surpreso com tantas novidades, dirigi-me a Narcisa e perguntei, dona Narcisa, cadê o aeróbus? Eu fui lá no campo das águas, no bosque das águas, o Lísias me levou, nós fomos de aeróbus, um veículo lindo, fácil de guiar, a gente estava lá, parecia uma nave espacial, com ar-condicionado, música. Por que não vai de aeróbus lá pro umbral? Olha só, o André já está raciocinando. Não seria possível utilizá-lo lá? E então, dizendo-me que não, perguntei o porquê. E, atenciosa como sempre, Narcisa explicou. Ora, André, é uma questão de densidade de matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que corta a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo no seio da massa equórea, na massa marítima, do mar, do oceano. Poderíamos construir determinadas máquinas parecidas
com o submarino. Mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Aparelhos mais simples, que não assustem. Já pensou, você está no umbral e de repente chega um negócio, parece uma nave espacial, e para ali? Ah, todo mundo corre para dentro das cavernas, todo mundo se furna de novo, de medo. Então, se chega lá, animais, diligências, carroças, carroções, isto não assusta. Isso é mais fácil de estar no nível do entendimento das entidades primitivas ou pouco esclarecidas que estão na região umbralina. Então, além disso, disse Narcisa, em muitos casos, não se pode abrir mão da colaboração dos animais. Mas como? Ora, os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam a carga com paciência e fornecem calor nas zonas onde isso é necessário. E aquelas aves, disse, aquelas lá, sabe aquelas que você viu, estavam fazendo ruído? Elas são importantes, porque nós, que as chamamos de ibis viajores, as temos como excelentes auxiliares dos samaritanos, porque elas devoram as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. E agora a caravana estava mais próxima, e fixou-me com bondosa atenção Narcisa, dizendo, agora André, o momento não permite que a gente fique dando mais informações. Você vai poder colher valiosas informações sobre os animais, não aqui no Ministério da Regeneração, mas lá no Ministério do Esclarecimento, onde ficam os parques de estudo e experimentação. E então Narcisa saiu distribuindo ordem de serviço aqui e lá, preparando-se para receber os novos doentes do espírito. Puxa, curiosas observações, não? Olha só quanta coisa. Fantasmas, que não são fantasmas, são encarnados que saem do corpo durante o sono. Cachorros, diligências, mulas, aves, todos com funções específicas na tarefa de buscar levar o auxílio aos que estão mais distantes. O amparo que Deus é Senhor em produzir em favor dos filhos amados. Não importa em que estejam, em que lugar, como estejam, lá estará sempre a mão divina, usando de todos os recursos para resgatar as pessoas. E olha, só neste capítulo em que André Luiz descobre tanta coisa que ele não sabia, a gente já tem ideia de quanta coisa a gente não sabe. Na verdade, mesmo com tudo que os espíritos estão ensinando, nós não sabemos nem talvez 0,1% do que é o mundo espiritual. E já pensou quem vai para lá sem conhecer nem isto? Vai dar em piores situações. Agora, o capítulo que vem depois é muito interessante, o capítulo 34, com aqueles que acabaram de chegar do umbral. Vai lendo em casa. No próximo programa vamos falar dele. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. E olha, semana que vem, o capítulo 34 é o nosso convite a você. Esteja conosco. Muito obrigado e muita paz.